Missão cumprida e vida nova. Na despedida, uma festa surpresa preparada pela Janille, mesmo com a festa, foi uma despedida triste. Estávamos há 4 meses e meio na casa. Cada um daqueles dias serviu para fazer novas amizades, chorar a perda de alguém querido, aprender outras culturas e, principalmente, amadurecer. Dizem que para se dar valor à vida, deve-se ir à UTI de um hospital, a um presídio e a uma clínica para a recuperação de drogados. Mas depois de conhecer a Ronald McDonald's House, quem passa por lá certamente sairá com outra visão do mundo e da existência humana. Nossa missão estava cumprida e rumamos para o aeroporto de Miami. Novamente recebemos toda a atenção por parte do pessoal de terra e de bordo da Varig. Betty também estava no aeroporto do Rio e nos recebeu com muita alegria, e naquela 1 hora de espera pela conexão, nos contou sobre as novidades e notícias. Em Congonhas, novamente toda a família nos aguardava, mas não houve tanta comoção como da vez anterior. O tempo havia se encarregado de acalmar as emoções e todos estávamos mais comedidos. Estava tudo combinado e fomos todos para uma praia no litoral norte. Ficamos acampados naquele fim de semana na praticamente exclusiva e tranquilíssima praia de Toque-Toque Pequeno. Lugar perfeito para estar com a família e ter todo o tempo do mundo para conversar e matar as saudades. Naqueles dias, pude, depois de quase 1 ano, nadar no mar e usar meu caiaque. Tive vontade de remar para fora, me afastar da praia, como eu sempre fazia, mas tive medo e insegurança. Teria que me acostumar a uma vida com menos aventuras e desafios. Acabei ficando logo depois da arrebentação. Agora eu não era mais o dono absoluto das minhas vontades. Os limites me dominavam. Naquela primeira semana de Brasil, pedi ajuda para minha prima Rosana e marquei uma consulta com uma geneticista em Santos. Desde a primeira vez que estive nas consultas com o Dr. Blumenkranz, fiquei intrigado com um fato recorrente. Quando algum médico vinha para me examinar, às vezes eles falavam sobre uma tal de Marfan Síndrome. Algumas vezes os médicos pediam para eu mostrar minhas mãos abertas e para que eu ficasse em pé. Na época da primeira cirurgia, acabamos não dando importância àqueles fatos. Porém, após a segunda cirurgia e vendo que o assunto seguia, um dia indaguei ao Dr. Blumenkranz sobre o porquê daqueles comentários. Ele me disse que na carta que o Dr. Sérgio escreveu para ele, dizia que eu era portador dessa síndrome. Por isso, sempre mencionavam essa minha condição. Surpreso com aquela revelação, expliquei ao Dr. Blumenkranz que desconhecia por completo sobre ser portador de alguma síndrome. Ele então me explicou que os portadores da síndrome de Marfan são geralmente pessoas muito altas e que apresentam algumas características básicas, tais como caixa torácica protuberante, conhecida como peito de pomba, luxação das juntas ósseas, problemas cardiovasculares, problemas oculares e os dedos muito longos e maiores do que a palma da mão. Disse que essa era uma doença genética e que algumas pessoas apresentam uma ou mais características e outras podem apresentar todas. Expliquei que no meu caso, apesar de muito alto, não possuía nenhuma daquelas características e que na minha família não havia nenhum portador daquela síndrome. Aliás, expliquei, não há registros de nenhum familiar que tenha tido algum tipo de perda de visão. Meus pais nem usavam óculos. Intrigado, ele disse que seria bom que fizéssemos alguns exames e ele consultou um cardiologista mostrando as chapas que eu havia feito antes da cirurgia. O cardiologista disse que não havia nenhuma má formação no coração, nas artérias e nem nas veias. Nessa conversa, também expliquei a eles que eu era atleta amador, porém de competição em natação, futebol, ciclismo, remo e capoeira. Ou seja, ficava praticamente descartada essa hipótese levantada pelo médico de São Paulo. Dr. Blumenkranz também disse que eu não tinha aparentemente nenhum problema de má formação dos tecidos oculares e que ele não podia afirmar concretamente o porquê de tantos descolamentos na retina. Por isso, resolvi esclarecer essa dúvida e fiz uma bateria de exames com uma médica geneticista que confirmou que eu não era portador dessa síndrome. Ela estranhou muito que me tivessem diagnosticado como portador apenas pela minha altura, já que eu tinha as medidas do corpo bem proporcionais. Comentou que minhas mãos eram grandes, porém absolutamente proporcionais.
Segundo ela, o portador da síndrome de Marfan tem evidências corporais bem marcantes, que não eram o meu caso, e citou o mais famoso portador dessa síndrome, Abraham Lincoln. Fiquei aliviado com aquele resultado, pois assim não teria que conviver com outro problema de saúde. O que eu tinha já era mais do que suficiente. Em meados de março, recebi uma proposta de sociedade na estamparia. A proposta foi interessante e, como eu precisava voltar à ativa, aceitei como sócios meu irmão e nosso amigo Carlito. Rapidamente, as coisas começaram a andar e fomos contratando novos funcionários. Edu, amigo dos 3 sócios, foi o primeiro a ser contratado por ser profissional da área. A seguir, vieram mais 2 garotos para ajudá-lo na produção e uma secretária para me ajudar a organizar a parte burocrática. Adriana, assim que chegou, mexeu comigo. Linda, simpática e com um sorriso encantador, aquela garota de 17 anos me ganhou de cara. A estamparia foi rapidamente recuperando o mercado e crescia geometricamente. Novas contratações foram feitas e chegou outra Adriana, a Adriana 2, uma garota de 15 anos com carinha de sapeca. Passei a conviver diariamente com elas e acabei dividindo minha atenção entre a Adriana 1, que era para casar, e a Adriana 2, que era uma pimentinha. Os negócios estavam tão promissores que arriscamos a compra de um ponto comercial na esquina principal do centrinho, as ruas Petrópolis com Mário Ribeiro. Assim, em apenas 3 meses, além de recolocar a estamparia no mercado do atacado, também montamos uma pequena boutique de camisetas para os turistas. Nossa equipe era perfeita. As Adrianas, o Edu e os moleques na estamparia, o Carlito e o Marcos nas vendas, o Fergon, um desenhista fantástico, e eu na administração. Em junho, fiquei sabendo do lançamento e tarde de autógrafos do livro A Terceira Visão, escrito pelo estudante de medicina cego jesuíno Egipciaco Pires de Araújo. Ele era o cunhado da Magda, a garota com quem eu havia saído antes de tudo acontecer. Aquela era a chance de reencontrá-la e fui naquele evento, realizado no cassino, a apenas 3 quadras de casa. Na entrada, comprei um exemplar e, quando me dirigi à mesa onde o autor estava autografando os livros, escutei: "Henrique!" Não acredito. Que surpresa! Era a Magda que veio até mim e me abraçou calorosamente. "Caramba, pensei que nunca mais fosse te ver. O que aconteceu?" disse ela. "Gostou da surpresa? Eu imaginei que você estaria aqui." "Você não ficou sabendo do que aconteceu comigo?" perguntei. "Fiquei, sim, mas naquela semana que nos conhecemos eu te liguei e me disseram que você estava no hospital em São Paulo. Acho que foi sua avó que atendeu. Ela chorava muito e não soube me explicar direito. Depois soube que você tinha ido para os Estados Unidos e não liguei mais." "São os desencontros que a vida nos prepara, né?" falei. "Puxa, mas que bom te ver novamente. Vem comigo, deixa eu te apresentar para o meu cunhado e a minha irmã." Dali em diante nasceu uma grande amizade entre eu e o Gino. Ele havia perdido a visão aos 14 anos devido ao descolamento de retina causado por ele ser portador da síndrome de Marfan. Gino tinha todas as características físicas dos portadores dessa síndrome e, infelizmente, faleceu alguns anos depois, vítima de problemas cardíacos. Sua trajetória de vida foi marcada por muita luta e perseverança. Lutou muito para conseguir a realização do seu sonho e tornou-se o primeiro médico cego do Brasil. E o segundo no mundo. Deixou esse importante legado para que as pessoas lutem por seus direitos até o fim. Ele ganhou projeção nacional quando teve que lutar para ser aceito na Faculdade de Medicina após passar no vestibular, e depois uma nova batalha para receber o diploma quando concluiu a residência. Para comemorarmos nosso reencontro, eu e Magda marcamos uma viagem para matarmos as saudades e fomos passar um fim de semana em Ilhabela. Fazia 6 meses que eu retornara dos Estados Unidos e as coisas estavam entrando nos eixos. Minha vida social estava amável e os negócios prosperando. Foram 6 meses de franco crescimento, tanto no lado pessoal quanto profissional. Foi então que, na primeira semana de setembro, sinto novamente algo estranho em minha visão. Que sina era aquela que dava com uma mão e tirava com a outra? Será que aquela revolução não acabaria nunca? Eu ainda estava enxergando, mas estava perdendo a percepção das cores.
Fui outra vez no médico da minha prima em Santos. Eu imaginava o pior, porém ainda torcia para que fosse outra coisa, menos ruim. Após examinar-me, ele confirmou minhas suspeitas e disse que estava havendo um novo descolamento da retina. Eu não podia acreditar naquilo. Aquele pesadelo sem fim voltava novamente. O que pensar da vida, da existência de Deus, da justiça? O porquê de aquilo estar de novo destruindo os meus sonhos, a minha vida? Não sabia mais o que pensar. Não encontrava respostas plausíveis e sentia-me um ninguém, um nada. Mais uma vez veio a mobilização familiar e começamos a tomar todas as providências para uma nova viagem aos Estados Unidos. Nos últimos meses, vínhamos tentando a obtenção do reembolso das despesas das viagens e das cirurgias junto ao INPS. A lei permitia esse reembolso quando se comprovasse que não existia tratamento médico no Brasil, havendo assim a necessidade de buscá-lo no exterior. Porém, em virtude do meu processo estar sob análise de uma pessoa acusada num grande escândalo de corrupção dentro do INPS de São Paulo, a resposta demorou quase 4 anos. Um dia, atendo ao telefone e me dizem: "Senhor Henrique Dias, por favor." "Pode falar, é ele quem está falando." "Senhor Henrique, aqui é do INPS e estou chamando para avisar-lhe que seu processo de reembolso já foi liberado. Preciso confirmar as informações para a liberação do pagamento." Finalmente, pensei. "Por favor, você pode me dizer qual foi o valor reembolsado?" "Posso sim. São 748 cruzados novos." "O quê? Só isso?" "Sim, senhor. É esse o valor liberado." "Mas isso não paga nem meia passagem para Miami. Nós gastamos mais de $40.000 nessas cirurgias." "Sinto muito, senhor Henrique, mas é isso mesmo." Inconformado, recusei o recebimento naquelas condições e demos entrada em um processo na Justiça Comum contra o INPS, que acabou dando em nada. Essa seria a terceira viagem preparada às pressas e entramos em contato com o Dr. Blumenkranz, que nos avisou estar mudando-se de Miami para Detroit. Ele nos disse que, se eu confirmasse minha ida, ele poderia me esperar por até 2 semanas. Através da Beth, conseguimos 2 passagens de cortesia concedidas diretamente pelo presidente da Varig, o Sr. Hélio Smith. Apesar de abalado psicologicamente, combinei com meus pais que só voltaria depois que eu tivesse certeza de que ficaria completamente curado. Dessa vez, acharam melhor que a minha irmã Angélica fosse a minha acompanhante. Avisamos Maria Antonieta, que prontamente garantiu a nossa hospedagem. Nas malas, além das roupas e objetos pessoais, esperança e obstinação. Pela primeira vez, embarcaríamos para Miami no recém-inaugurado aeroporto de Cumbica. Ao chegarmos ao aeroporto, lá estavam meus tios Walter e Ruth, meus primos Valquíria e Valtinho. A presença deles tornou mais fácil o nosso embarque. Também foi importante para que fizessem companhia aos meus pais, que mais uma vez me viam partir atrás da salvação. Faixa 6. USA 3. Prioridade máxima. Naquelas mais de 8 horas de voo, pude perceber o quanto as coisas mudaram desde abril do ano anterior. O tempo e a distância haviam se encarregado de diminuir a comoção das pessoas mais próximas a mim em relação à perda da minha visão. Com isso, algumas pessoas se afastaram totalmente do meu convívio e novas pessoas chegaram. Mais uma vez, saí de cena sem me despedir delas. As coisas relativas à viagem foram resolvidas em menos de 1 semana. E ali estava eu, a caminho de outra batalha. Sem saber se seria a batalha final ou se seria mais uma naquela revolução sem fim. Ao chegarmos em Miami, nos esperava o Sr. Gomes, um brasileiro que era funcionário da Varig e, coincidentemente, pai de uma amiga do meu sócio Carlito e de sua irmã Rosa. Inclusive, havíamos levado alguns presentes e cartas da Rosa para a Gina, filha do Sr. Gomes. Chegamos numa segunda-feira e, após passarmos na casa McDonald, fomos direto para o hospital e para a consulta com o Dr. Blumenkranz. Parecia um replay da viagem anterior. Alegria e tristeza nos reencontros, o mesmo diagnóstico e nova cirurgia foi marcada.
Desta vez seria usada uma nova técnica e o Dr. Blumenkranz me explicou que ele faria a cirurgia para conter o descolamento da retina e que após algumas semanas o Dr. Clarkson faria a colocação de óleo de silicone dentro do meu olho. Essa técnica consistia na retirada do humor vítreus e sua substituição pelo óleo de silicone. Com isso, não haveria como a retina sofrer infiltrações e, consequentemente, outro descolamento. Além disso, a retina estaria sendo prensada de encontro ao fundo do olho. Fui operado e o Dr. Blumenkranz partiu no dia seguinte para Detroit. Senti-me órfão. Fiquei inseguro. Naquele médico eu confiava até mais do que em mim mesmo. Foi uma despedida esquisita. Eu estava com o tampão no olho, com dores devido à cirurgia, e não pude me despedir da maneira que desejava. Um aperto de mão, palavras de boa sorte e de muito obrigado por tudo. E a promessa de uma visita a ele em Detroit. Assim nos despedimos. Um mês depois veio a outra cirurgia e a segunda parte daquela técnica. No total, aquela era a 5ª cirurgia. Foi mais rápida do que as anteriores e com anestesia local. Reutilizei a técnica do PIN na hora das agulhadas no olho. Dr. Clarkson foi um dos médicos que, a princípio, antes da minha primeira cirurgia, não estava convencido da minha recuperação. Porém, ele assumiu por completo a continuidade do tratamento iniciado pelo Dr. Blumenkranz. Pouco a pouco, ele foi ficando mais amável e simpático, e isso fez crescer minha confiança em seguir sob seus cuidados. Na casa McDonald, reencontramos várias famílias que estiveram conosco em nossa última estada. Estavam, obviamente, Maria Antonieta, Alex e a senhora Irmia, a quem eu chamava de minha abuelita. Estavam também os argentinos Rafael, Cristina e sua filha Valéria, e os Cabreira, que agora tinham mais uma filhinha, nascida dias antes da minha chegada. Ligamos para a Gina para combinarmos um dia para que ela fosse buscar os presentes que Rosa havia enviado. No dia marcado, ela chegou pontualmente e de cara comecei a brincar com ela, dizendo que nós brasileiros nunca chegávamos na hora combinada. Ela era muito simpática e espirituosa, e nos demos tão bem que nasceu uma grande amizade entre nós e nossas famílias. Seus pais, Sr. Gomes e Dona Aida, eram gaúchos radicados nos Estados Unidos há mais de 20 anos, onde tiveram seus 3 filhos, Jorge, Gina e Carmen. Os Gomes eram uma família super amável, gentil e essencialmente de bem, uma família daquelas que não existe mais. Não tinham malícia alguma, eram doces e inocentes. Gina morria de rir com as minhas palhaçadas e brincadeiras, com piadas e pegadinhas idiomáticas. Ela falava português, mas não conhecia nenhuma gíria e nem as palavras de duplo sentido. Também tínhamos uma coisa em comum, ela estudava arquitetura. Com todas essas afinidades, ela começou a frequentar a casa regularmente. Na casa também estava outra família brasileira, as cearenses Wanda e sua filha mais nova, Adriana, de 12 anos, que havia sido operada de um problema muito sério na bexiga e precisaria ficar em Miami por muitos meses. Elas também eram gente muito boa e nos tornamos grandes amigos. A maior característica delas era a total incapacidade de entender inglês ou espanhol. Com isso, ficávamos de plantão ajudando na comunicação na casa e, às vezes, até mesmo nos assuntos do hospital. Os dias foram passando. Eu já estava sem o curativo e à espera dos novos óculos. Não consegui esquecer minha secretária Adriana I, e assim que chegaram os óculos, começamos a trocar cartas e acabamos confessando um para o outro um amor recíproco. Era uma delícia receber aquelas cartas enviadas pela Adriana, cheias de promessas, de muitas emoções, reservadas para quando eu voltasse. Na casa, a vida seguia seu ritmo. Assumi novamente a tarefa de cuidar da máquina de refrigerantes e do estoque de alimentos enlatados. Além disso, ainda ficava no escritório e separava a correspondência que chegava para os hóspedes. Minha irmã conseguiu um trabalho numa loja em downtown chamada Kalu Place, uma das mais conhecidas pelos turistas brasileiros que chegam a centenas diariamente a caminho da Disney World. Quase todos os dias ela chegava contando de alguém famoso que havia estado na loja. Certa tarde ela me ligou e disse:
Henrique, fica aí preparado que o Fúvio Stefanini vai passar aí para te conhecer e conhecer a casa. No final da tarde, ele, sua esposa e seus 2 filhos chegaram. Mostrei a casa para eles, os apresentei a Maria Antonieta e expliquei sobre o funcionamento daquela maravilha. Eles ficaram emocionados e se encantaram com a filantropia e a funcionalidade daquela instituição. Apesar de a visita ter durado apenas umas 2 horas, tive uma excelente impressão dos Stefanini. Como nas vezes anteriores, a casa possibilitava a ocorrência daqueles incidentes engraçados e divertidos devido à pluralidade cultural e étnica dos hóspedes. Mas desta vez a surpresa veio de outra fonte. Angélica estava na época com 27 anos e chamava a atenção por onde passava. Ela sempre foi uma mulher bonita, tendo inclusive participado de concursos de beleza. Nas nossas idas ao hospital, um dos médicos assistentes do Dr. Clarkson ficou interessado por ela e, depois de algumas conversas lá mesmo na clínica, ficou sabendo que o aniversário dela seria na segunda-feira seguinte e a convidou para um jantar. Ela aceitou e marcou com ele para que fosse buscá-la por volta das 20 horas na casa MacDonald. Gregory era um médico residente, neozelandês e devia ter uns quase 30 anos. Na segunda-feira, ele fez jus à sua descendência britânica e chegou pontualmente às 20 horas. Trouxe com ele um ramalhete de flores e uma caixa tipo maleta. Todos os nossos amigos da casa estavam sabendo do jantar e do interesse do médico pela Angélica, que demorou uns 40 minutos para terminar de se arrumar. Eu já não encontrava assunto para ficar fazendo sala ao candidato a cunhado, quando, de repente, ela saiu de nosso quarto, cuja porta, nessa época, ficava exatamente na sala de TV. Ela estava deslumbrante. Parecia noite de entrega do Oscar. O Gregory ficou paralisado, sem ação. Nessa altura, a sala estava cheia de uma plateia de curiosos que, igual ao médico, estavam à espera da saída da minha irmã. Passado aquele impacto inicial, ele timidamente entregou-lhe as flores e disse que, antes de saírem, gostaria de fazer-lhe uma homenagem. Os sofás e as cadeiras do refeitório estavam praticamente todos ocupados. Então ele abriu a sua maleta e retirou de lá uma gaita escocesa. Foi um choque geral, porém discreto e comentado somente após a saída do casal. Ninguém esperava por aquilo, e muito menos Angélica, que ficou no meio da sala com as flores nos braços e ele executando uma música típica com sua gaita. O concerto durou uns 15 minutos e, pouco a pouco, a sala foi esvaziando. No final, ela agradeceu e, em seguida, saíram para o jantar. Assim que viraram as costas, o zum-zum-zum foi geral. «Ustedes viram a cara del pobre quando ela salió del quarto? Ela estava lindíssima e el hombre com uma roupa muito simples. Eu creio que eles não combinam para nada. Ela é muito linda para ele», diziam as mulheres que presenciaram a cena acontecida há poucos minutos. Realmente, elas acertaram em cheio. Aquele foi o primeiro e último encontro dos dois. Eu, que até pensei que passaria férias na Nova Zelândia para visitar a minha irmã, tirei muito sarro dela naqueles dias. Depois daquela noite, nunca mais vimos Gregory no hospital. Depois de tantas idas e vindas, meu espanhol já estava muito bom e, além de escutar os livros falantes, eu participava de vários programas de rádio que convidavam os ouvintes a opinar pelo telefone. Assim, eu tinha oportunidade de falar e opinar, apresentando um ponto de vista que não fosse o dos exilados cubanos residentes em Miami, que estavam há décadas focados em apenas um tema: a Revolução Cubana e as suas consequências. Existia uma batalha de informação entre as rádios comunistas de Cuba e as rádios dos exilados de Miami. Para esses dois polos tão opostos, a palavra de ordem era radicalização. Não existia meio termo e nem consenso. As feridas eram constantemente reabertas e sangravam. Os exilados lembravam e choravam a morte dos milhares de fuzilados dos primeiros anos da Revolução e também as centenas de mortos que tentavam cruzar em balsas o Estreito da Flórida. Em Cuba, os locutores das rádios acusavam os exilados de fomentar grupos terroristas antirrevolucionários. Meu passatempo consistia em monitorar o máximo possível todos os programas de conteúdo político jornalístico, tanto em Cuba quanto em Miami.
Como eles não podiam resolver as diferenças diretamente, usavam as guerrilhas centro-americanas para tal. Os exilados apoiavam os contra na Nicarágua e o governo salvadorenho na luta contra a guerrilha comunista. O governo cubano apoiava os sandinistas nicaragüenses e a guerrilha em El Salvador. Era uma troca de acusações e desinformações sem trégua e interminável. E as semanas iam passando. Na casa, eu tive a oportunidade de conhecer várias famílias salvadorenhas, nicaragüenses e guatemaltecas, na sua maioria gente bem humilde e de baixo poder aquisitivo. Alguns chegaram a Miami através de ajuda humanitária. Nesses contatos, eu, de certa forma, entrevistava essas pessoas tentando extrair delas o que realmente acontecia em seus países. Os nicaragüenses diziam que se estava ruim na época do ditador Somoza, havia ficado ainda pior com o governo dos sandinistas. Os salvadorenhos estavam assustados com aquela guerra civil sangrenta e interminável. O sentimento comum naquelas pessoas era o desejo de paz. Minhas entradas nos programas de rádio em Miami passaram a ser quase que uma obrigação. Alguns apresentadores já me identificavam quando eu os cumprimentava. «Olá, és el brasileiro. Que tu piensas de esto, mi amigo?» diziam eles, querendo saber minha opinião, que normalmente levava o ponto de discussão para um novo enfoque. Aquela gente tinha uma informação muito centralizada e carente de uma visão mais ampla da realidade mundial. O centro do mundo, para eles, era o eixo Miami, Cuba, América Central. Eles não entendiam como o mundo virava as costas para o sofrimento dos exilados do sul da Flórida e, pior, alardeava os comandantes revolucionários que entregaram Cuba para os soviéticos. A Guerra Fria colocava em lados opostos o povo cubano que permanecia na ilha e o povo igualmente cubano que se refugiara nos Estados Unidos. As famílias estavam separadas há mais de 20 anos. Por força do exílio legal ou ilegal, as famílias cubanas estavam despedaçadas, espalhadas por várias partes das Américas e da Europa. Aquela gente era prisioneira do seu próprio destino, e não importava em que lado estivesse, todos estavam perdendo. Tudo o que eu havia ouvido falar sobre os exilados cubanos de Miami, no Brasil, não condizia com a realidade que eu estava conhecendo. Não havia exilados apenas nas classes mais ricas e abastadas. Essa foi uma mentira que, de tanto ser repetida, virou uma verdade na imprensa liberal do Ocidente. A cada dia eu conhecia gente pobre e humilde que conseguiu fugir de Cuba depois que Fidel e seus camaradas se declararam comunistas, traindo assim a confiança daqueles que apoiaram aquela revolução por acreditar que ela fosse de caráter nacionalista e democrática. Minha revolução foi, de certa forma, parecida com a cubana. Começou pequena, nada tão radical, mas que depois de uma reviravolta profunda, transformou-me em um prisioneiro do meu próprio corpo. E assim estavam os cubanos, prisioneiros em seu próprio país. Em novembro, por ocasião do meu aniversário, Gina e sua família me convidaram para um almoço na casa deles. Convite feito. No domingo, Gina nos buscou e fomos para sua casa. A família Gomes estava completa. O casal, Sr. Gomes e Dona Aida, Dona Norma, irmã de Dona Aida, Gina, Carmen e Jorge e sua esposa e filho. Também estavam duas amigas das meninas, Melanie e Josefine. Após uma conversa e alguns petiscos, Dona Aida nos chamou para a mesa, pois a comida seria servida. Então percebi uma agitação estranha no ambiente. Dona Aida havia preparado com todo o carinho aquele almoço em minha homenagem. E Angélica, quando passou pela copa cozinha, percebeu que o prato principal seria uma gigantesca lasanha. Foi quando ela, muito sem graça, falou com a nossa anfitriã. Dona Aida, não sei como lhe dizer, mas o Henrique não come queijo. Dona Aida e Gina ficaram sem saber o que falar, pois jamais imaginariam que eu não gostasse de queijo. Henrique, é verdade que tu não comes queijo? Perguntou ela, achando que era mais uma brincadeira minha. Pedi desculpas a elas pelo inconveniente da situação e expliquei-lhes a minha aversão a queijo. Apesar dessa infeliz coincidência, o mal-estar foi pequeno ante as brincadeiras que se seguiram. Para tentar contornar a situação, Dona Aida imediatamente começou a preparar uma nova opção para me servir.
Já estavam todos à mesa quando a dona Aida me serviu um espaguete na manteiga e novamente esbarrou no meu enjoamento gastronômico, pois também não como manteiga. Ao final, acabamos rindo muito daquela tentativa frustrada de encontrar algo do meu gosto, que acabou sendo resolvida com uma salada verde e uma omelete simples, e que na confusão quase foi recheado com queijo. Apesar da parte negativa, esse episódio serviu para fortalecer ainda mais a amizade entre nós. Minha visão se estabilizou e fiz novos óculos. Minhas visitas ao Dr. Clarkson eram semanais e em todas ele me dizia que havia falado com o Dr. Blumenkranz e que ele perguntara de mim. Mesmo à distância, ele mantinha o interesse no meu caso e isso me dava mais segurança em seguir o tratamento com o Dr. Clarkson. Na casa MacDonald, a novidade veio com a chegada do David, um lindo bebê que foi adotado por Maria Antonieta e Alex. Já tínhamos Maria Verônica, filha dos Cabreira, e agora mais um bebê que traria um novo ritmo à casa. Com a chegada, nuestra abuelita, a senhora Irmia, teve que sair do apartamento dos Marcillo e subir para o segundo andar. O quarto mais adequado para ela era o que eu estava ocupando. Assim, nos mudamos para o terceiro andar. Dona Irmia passou a conviver mais conosco e, consequentemente, vigiava mais também, pois sempre tinha alguém tentando burlar alguma regra da casa. Apesar dos seus 70 e poucos anos, minha abuelita era superativa e muito viva. Tinha um sentido aguçado para perceber quem era do bem ou não. Ríamos muito com os fatos que iam se sucedendo e não eram poucos. Desde pequenas desavenças até mesmo casos mais complicados, sempre encontrávamos a parte mais cômica e que acabava tornando marcante muitos desses casos. Monotonia era algo inexistente naquela casa. Sempre tinha alguma coisa nova acontecendo. Naquele fim de ano chegaram várias famílias. Até mesmo um casal egípcio se hospedou na casa. Fiz amizade com eles e fiquei sabendo que o Sr. Anis também havia sido operado no Bascom Palmer. Com cerca de 70 anos, sempre vestindo um terno claro, ele se parecia bastante com o personagem de Ricardo Montalbán na série Ilha da Fantasia. Um dia, o Rafael argentino, o Che, estava passando aspirador de pó no carpete da sala de TV e deixou o aparelho exatamente na esquina da sala com o corredor. Eu estava sentado no refeitório e conversava com Che enquanto ele fazia sua tarefa. Foi quando, de repente, o Sr. Anis entra na sala vindo do corredor. O pobre homem vinha andando calmamente, olhando reto, para frente, com uma das mãos no bolso da calça, e ao tropeçar no aparelho, caiu para frente como se fosse uma árvore derrubada por lenhadores. "Careful!" tentei gritar, mas não deu tempo. Che não sabia o que fazer para se desculpar e, felizmente, nada de mais grave aconteceu. Passado o susto, eu e o Júlio Cabreira ficávamos brincando com Che, dizendo que ele tinha feito aquilo de propósito, que ele estava de olho na mulher do Sr. Anis, que era uma mulher classuda e vistosa. "No digam tonterias. Se caso Cristina escute a isso, me mata", dizia o nosso amigo Che. Passamos o Natal e o Ano Novo na casa, e apesar da saudade, já estávamos bem adaptados àquela situação de estar longe da família que ficara no Brasil. Angélica trabalhava de segunda a sábado e ganhava o suficiente para cobrir todas as despesas que tínhamos na casa, e ainda sobrava dinheiro para comprar as suas novidades. As consultas com o Dr. Clarkson passaram de semanais para quinzenais. A dívida com o hospital estava sendo paga religiosamente, já que era verão no Brasil. O Guarujá estava lotado e as lojas vendiam bastante nessa época do ano. Em fevereiro chegou a Miami minha outra irmã. Maíta, a princípio, vinha passar algumas semanas, mas em pouco tempo conseguiu trabalho em outra loja em downtown e foi ficando. As cartas da Adriana traziam notícias da estamparia e também mantinham vivas as expectativas de um futuro namoro. Como eu, oficialmente, estava solteiro e sem compromisso, acabei tendo alguns relacionamentos esporádicos na casa. Apesar da constante vigilância de minha abuelita, que nas madrugadas me surpreendia caminhando pelos corredores, e era quando eu dava as desculpas mais esfarrapadas possíveis. "Que haces aqui en el segundo piso? Estás à procura de alguma gatita, mi nietecito?"
Perguntava, mas na verdade afirmava ela que era muito smart. No aniversário da Maria Antonieta, eu protagonizei a gafe do ano. Estávamos em uma reunião no apartamento dos Marcílio, vários hóspedes e outros convidados, amigos do casal. Eu estava conversando com uma convidada que me havia sido apresentada e tomávamos um drink. Nessa nossa conversa surge o assunto caipirinha, a já famosa e muito cobiçada bebida tipicamente brasileira. Foi então que me perguntaram como se preparava uma boa caipirinha e qual a bebida que era usada nesse preparo. Tu cortas el limón en cruz, saca la parte blanca y las semillas. Después pones el azúcar y tu pegas la pinga y pone en el vaso. Nesse instante percebi que várias pessoas nos olharam e um silêncio constrangedor tomou conta da pequena sala onde eu estava em pé, bem ao centro. Roxana Cabreira, que estava do meu lado, se aproxima e diz: Henriquinho, ¿qué dijo? Estoy enseñando a ela como se hace la caipirinha. ¿Por qué? Disse eu. Tu dissiste uma mala palavra, respondeu a Roxana. Eu? Qual? Roxana riu e preferiu não repetir a palavra. E eu fui perguntar para o Júlio. Ele me chamou de lado e falou que pinga era um tremendo palavrão em espanhol. Pinga é o pênis, mas na forma mais chula do vernáculo hispânico. Eu não sabia se ria ou se me enfiava num buraco, pois naquela reunião tinha algumas senhoras e percebi que a coisa foi grave. Então o Alex, percebendo o mal-estar pelo ocorrido, explicou aos convidados que tinha havido mais um problema idiomático e que, na inocência, eu pronunciei uma palavra que, no Brasil, significava apenas a aguardente da cana-de-açúcar. Risadas e piadinhas me acompanharam o resto da noite. Henrique, imaginate poner la pinga en el limón. Tu quemas el muñeco, brincavam o Julio e a Roxana. Eu estava vivendo há vários meses nos Estados Unidos e aquela era uma sociedade que eu ainda não conhecia a fundo. Outro fato inusitado aconteceu nesse período. Nessa época eu estava de paquera com uma garota que morava na Califórnia. Ela era irmã de um hóspede que nos apresentou e acabamos namoricando por fone. Numa oportunidade, coloquei $5 em quarters no telefone público e fiz a ligação. Após a conversa terminar, pus o fone no gancho e esperei pela devolução dos quarters que não foram consumidos. Não saiu nenhuma moeda. Então liguei para a telefonista e falei que minhas moedas não saíram. Ela tentou liberar através do sistema e não conseguiu. Então ela me perguntou quantos dólares no total eu tinha colocado e quantos minutos eu fiquei ao telefone. Respondi, e ela pediu meu nome completo e endereço. Após eu passar os dados, ela me falou que me mandaria um cheque com o valor correspondente ao que eu tinha direito. Depois de desligar o telefone, pensei, sabe quando eu vou ver esse cheque? No dia de São Nunca. Uma semana depois, minha abuelita me chama pelo sistema de alto-falante. Henriquinho, venga hasta a minha oficina, por favor. Quando chego ao escritório, ela me entrega uma carta da Bell South, a companhia de telefone. Ao abrir a carta, encontro um cheque nominal a mim no valor de $1,75. Jamais acreditaria naquilo se eu não tivesse sido a testemunha principal. Para um brasileiro, acostumado a ser tratado como um consumidor de segunda categoria durante toda a sua vida, aquele cheque tinha um valor muito maior do que o valor nele expresso. Vi a importância da palavra, da credibilidade, da cidadania e preferi guardá-lo a descontá-lo. Aquele cheque ficaria comigo como recordação e como prova de que existem sistemas e sistemas. O tempo foi passando e aquele primeiro semestre, especialmente abalado pela explosão do ônibus espacial Challenger, com a anunciada passagem apocalíptica do cometa de Halley e com o vazamento da usina nuclear de Chernobyl, estava acabando. A minha atenção e a atenção do mundo do futebol foram se voltando para a Copa do Mundo no México. Acostumado ao blá-blá-blá, ao oba-oba que a imprensa brasileira faz, antes, durante e depois desses eventos, eu estava ilhado em Miami. Na terra do beisebol e do basquete, não havia programação voltada exclusivamente ao futebol, e as raras notícias sobre a Copa do Mundo apareciam discretamente nos noticiários da TV e das rádios.
Como nós brasileiros fazemos uma Copa do Mundo virar uma festa, usei umas folhas coloridas e montei várias bandeiras simbolizando as cores do Brasil e enfeitei a sala do segundo andar. Aquela Copa prometia. O Brasil era um dos favoritos e ali na casa eu era o embaixador da torcida brasileira, que ainda contava com Angélica, Maíta, Wanda e Adriana. Os demais eram latinos que torciam pelo Brasil por simpatia e por admirarem o futebol brasileiro. Passamos em primeiro na fase de grupo com 3 vitórias. Depois eliminamos a Polônia nas oitavas de final. Com o México e o Uruguai já eliminados, aumentou a torcida pelo Brasil e a maioria achava que o Brasil seria campeão. No dia do jogo com a França, por ser à tarde, não tinha quase ninguém na casa e lá estava eu com a camisa da seleção e as bandeiras colocadas nas paredes, atrás e em cima da TV. O Brasil começou bem, dominando o jogo e fazendo o primeiro gol. Depois o jogo se equilibrou e a França empatou. O Brasil foi levemente superior e teve algumas chances para fazer o segundo gol, inclusive com um pênalti perdido pelo Zico. Na hora da prorrogação, começaram a chegar algumas pessoas e elas foram testemunhas do meu nervosismo. Na hora da decisão por pênaltis, fiquei sentado quase dentro da TV e ali fiquei sentado, paralisado, incrédulo. Pela terceira vez vi uma Copa ser perdida nos detalhes. Aquela bola que bateu na trave e depois bateu nas costas do goleiro Carlos e entrou era a bola do jogo. O azar e a falta de competência nos eliminaram e, meio sem graça, fui desmontando a decoração e me refugiei no meu quarto. Mas o pior ainda estava por vir. Uma das regras da casa era a proibição da posse e do consumo de bebidas alcoólicas, inclusive cerveja. Naquela semana, eu, Julio Cabreira e Tché contrabandeamos para dentro da casa uma caixa de cerveja Brahma que estava entrando no mercado norte-americano. Como o Brasil estava a caminho da final e eu estava igualmente confiante, falei para eles que a cerveja naquelas quartas de final seria por minha conta. Fomos ao supermercado e comprei uma caixa e a ofertei para a comemoração após as partidas daquela fase. Como promessa é dívida, coloquei as garrafas na banheira e as cobri com gelo. Quando o Julio chegou do trabalho, fomos comprar uns pedaços de frango à moda da Louisiana, super apimentados, e fizemos uma festinha privê na suíte dos Cabreira. Tínhamos que disfarçar para que ninguém percebesse e para não causar um mal-estar com a nossa amiga Maria Antonieta e minha abuelita. Roxana e Cristina ficavam revezando na sala de TV para o caso de aparecer alguém nos chamando e assim dar alguma desculpa. Perdemos a Copa, mas não a oportunidade da comemoração. E ainda bem que o Tché Rafael era um argentino que não se ligava muito em futebol, pois a Argentina havia avançado às semifinais e acabou sendo a campeã no México. Minhas visitas ao Dr. Clarkson já eram mensais, e ele havia falado que eu poderia voltar para o Brasil sem problemas. Quando ele colocou o silicone no meu olho, eu perguntei por quanto tempo eu ficaria com ele. A resposta foi, no máximo 6 meses. O prazo já tinha passado e, quando o indaguei sobre o assunto, ele disse que havia conversado com o Dr. Blumenkranz e resolveram deixá-lo por tempo indeterminado. Eles preferiam não arriscar na remoção do silicone e num muito provável novo descolamento da... Em julho, minha irmã Maíta resolveu se casar. Foi a notícia do ano. Ela, que tinha ido para Miami apenas para me fazer companhia, acabou dando um novo rumo à sua vida. Nessa mesma época, a Angélica também estava conseguindo seu espaço e já gerenciava a loja onde trabalhava. Em agosto, ela alugou um apartamento em Miami Beach e nos mudamos para lá. Para mim, sair da Ronald McDonald's House foi como perder o norte. Naquela casa eu tinha meu espaço, meus amigos, minhas atividades, meus romances secretos e as boas lembranças das 3 etapas de recuperação e de superação conseguidas após passar por cirurgias muito complicadas. Mas, por outro lado, eu não podia exigir nada da Angélica, que queria ter o canto dela, a casa dela, depois de tantos sacrifícios e dedicação a mim dispensados. Naquelas 2, 3 primeiras semanas, meu ritmo de vida mudou completamente. Recebi a visita de Gina e de alguns amigos da casa. Um belo dia, toca a campainha. Abro a porta e uma garota me pergunta se a Carolina está. Falei que ali não tinha nenhuma Carolina.
A garota estranhou, já que havia estado ali semanas antes e a Carolina era a filha do dono do apartamento. Expliquei que estávamos morando ali há apenas alguns dias e que era provável que fosse naquele apartamento que ela havia estado. Convidei-a para entrar e falei que ligaria para minha irmã para saber se ela sabia alguma coisa da tal Carolina. Quando liguei para minha irmã, a garota escutou a conversa e assim que desliguei o telefone, ela falou: "A sua irmã é a Angélica da Calu?" "É, sim. Você a conhece?" Ela riu e disse que sim, que era muita coincidência, pois ela também já tinha trabalhado na Calu. Conversa vai, conversa vem, acabamos marcando uma praia para a manhã seguinte. Aquela garota que bateu a porta chamava-se Viviane e passou a ser a minha companheira de praia e piscina naquelas últimas 3 semanas que eu passaria em Miami. Meu visto de permanência nos Estados Unidos estava para acabar e já havia sido renovado uma vez. Mas antes de voltar ao Brasil, marquei uma viagem para a Califórnia. Eu queria conhecer a Carmen Rebeca, a mesma que fiquei durante meses paquerando pelo telefone e havia me comprometido a visitá-la antes de viajar para o Brasil. Saí de Miami quase sem condições de viajar devido às queimaduras do sol. Minha pele estava há quase 1 ano e meio sem receber tanto sol e acabei abusando tanto que as queimaduras inflamaram. Com extremo sofrimento eu me vestia e não chegava perto dos encostos de cadeiras e bancos. Até avisei Carmen Rebeca que não me abraçasse no aeroporto por causa das dores que isso me provocaria. Por isso, no nosso encontro no aeroporto não teve aquele clima hollywoodiano dos encontros apaixonados. Fomos direto para a casa dela e à noite saímos para jantar e passear. A Califórnia é realmente maravilhosa. Los Angeles, Malibu, Hollywood. Fui conhecendo o que tinha de mais bonito na região, e Carmen Rebeca foi muito bacana naqueles 5 dias que fiquei por lá. Mas as coisas entre nós não passaram de um romance de verão. Pessoalmente, não tivemos a mesma química que aparecia em nossas conversas telefônicas. De volta a Miami, iniciei um romance com a Viviane e aquela última semana foi pura festa. Finalmente chegou a hora da partida e estávamos super atrasados para o embarque. Chegamos ao aeroporto meia hora antes do horário do voo. O detalhe é que tínhamos 15 malas para despachar e tudo foi uma loucura. Praticamente estava esperando que entrássemos e em seguida fecharam a porta do avião. No Rio, acabamos ficando mais de 2 horas na alfândega tentando escapar das taxas por exceder as cotas de $500 que tínhamos por pessoa. Após comprovarmos que estávamos nos Estados Unidos por 1 ano inteiro e por motivo de tratamento médico, os fiscais foram mais compreensivos e isentaram boa parte dos produtos que levamos. Quando chegamos a Cumbica, lá estava meu irmão e meu tio Tino. Não podiam ter levado mais ninguém, ou as malas não caberiam nos 2 carros. Na descida da serra, lembrei-me do primeiro retorno, da multidão que me aguardava. O tempo e a distância haviam se encarregado de diminuir as emoções, as saudades, as amizades. Faixa 9. De volta ao começo. Logo na chegada ao Guarujá, pude perceber que muita coisa tinha mudado por lá. Havia a saudade e a alegria do reencontro. Aquelas feridas de tempos atrás já estavam fechadas, cicatrizadas. Fazia exatamente 1 ano que eu havia partido para a 3ª viagem, e após as 4 cirurgias que fiz nos Estados Unidos, minha visão se estabilizou, e isso amortizou e equilibrou os sentimentos e as emoções. A família reuniu-se num almoço preparado pela tia Expedita, e o cardápio não podia ser outro a não ser o seu famoso tutu. Nas 15 malas que trouxemos tinha de tudo, para todos, encomendas, presentes e muitas novidades. Como a Angélica trabalhava numa loja cuja especialidade era exatamente essa, a venda das maiores novidades em eletrônica, perfumaria e moda, a abertura das malas foi um show à parte. Eram tempos onde os importados causavam um alvoroço nas pessoas. Com isso, conseguimos fazer boas vendas e recuperar uma boa parte do dinheiro gasto naquele ano que passamos em Miami. Eu estava ansioso para ir até a estamparia e saber das novidades que eu já sabia. Eram muitas. Com nova sede e novos funcionários, a empresa havia crescido tanto que não a reconheci. Absolutamente tudo estava diferente e com nova cara. As Adrianas já não estavam mais lá e nem o time de estampadores. Aos poucos percebi que ali não era mais o meu lugar.
Meus sócios tinham outras prioridades e a empresa já não tinha mais aquela alegria que eu tinha deixado um ano atrás. Numa negociação rápida, me desliguei da empresa e eles também acharam melhor assim. Ficaram com a parte material, estrutural e com a loja, e recebi minha parte em dinheiro. Como a inflação estava voltando após a primeira fase do plano cruzado, pensei bem e comprei dólares. Eu sabia que teria que voltar aos Estados Unidos e fiquei estudando algumas possibilidades para poder investir aquele capital. Também tinha que pensar num negócio onde eu pudesse trabalhar ativamente, apesar da minha limitação visual. Enquanto não me decidia, fui retomando contato com as pessoas que fizeram parte da minha vida antes de abril de 1984. Na maioria das vezes, fiquei impressionado com a reação delas, decepcionado e resignado. Assim fiquei e assim entendi que muitas amizades ficaram para trás. Estavam presos no meu passado. Muitos daqueles que antes faziam parte do meu dia a dia agora voltaram a ser apenas meros conhecidos. Evitando novas decepções, concentrei-me naquelas pessoas que mostravam felicidade em rever-me. A mais esperada delas era a Adriana, a dona das cartas que encheram meu coração de emoções e minha mente de fantasias. Quando consegui falar com ela e falei que já estava no Guarujá, ela não acreditou, pois eu não havia contado que estava voltando e ela pensava que eu estivesse ligando de Miami. Disse que estava louco para vê-la e marcamos de nos encontrar no calçadão. Aquela garota tinha um sorriso lindo, espontâneo e cheio de vida. Foi o sorriso mais bonito que me recebeu naquele meu retorno ao Brasil. Nossos encontros foram, de certa forma, discretos e esporádicos. Apesar das cartas trocadas e alguns telefonemas, havia-se passado 1 ano desde a última vez que nos vimos. E assim como conheci outras mulheres, a Adriana também conheceu alguém. Ainda assim, nossos encontros eram gostosos, ternos e carinhosos. Havia um bem-querer mútuo, inocente e verdadeiro. Como não assumimos nenhum compromisso, nosso romance acabou ficando cada vez menos intenso, mas sem diminuir aquele carinho que sentíamos um pelo outro. Com aquelas lacunas das amizades de outrora e que acabaram ficando para trás, foram nascendo novas amizades para um novo Henrique, um Henrique igual na essência, mas com limites físicos. A praia era o lugar onde eu mais me sentia em casa. Podia ir sozinho, andar e ser dono do meu caminho. Apesar de ter parado com todas as atividades esportivas, meu corpo estava exuberante como nunca. Mantinha a forma apenas com a ginástica caseira que desenvolvi na época da Ronald McDonald's House, e meu peso e minha musculatura estavam proporcionais. Assim, na praia, acabei chamando a atenção das mulheres que elogiavam a minha forma e o meu bronzeado fora de época. Acabei recebendo convites para sair com algumas garotas conhecidas que jamais imaginei que receberia. Aquele assédio veio em boa hora para compensar o afastamento das amizades antigas e ajudar a formar novos relacionamentos. Com isso, minha vida social ganhou novos caminhos. Em novembro, me preparei para uma nova viagem a Miami para uma consulta de rotina e também para assistir à cerimônia de casamento de minha irmã Maíta. Reencontrei Viviane e durante aquelas semanas nos víamos quase diariamente. Marcamos de nos ver no Brasil na época do Natal. Com o dinheiro que recebi pela minha parte na estamparia, fiz várias compras e praticamente consegui duplicar o capital ao vender os produtos na volta ao Guarujá. Meu romance com Viviane era caliente e intenso, e no Natal ela veio ao Brasil para passá-lo com a família e, conforme combinamos, fui até sua casa em Campinas. Depois ela foi passar o Réveillon no Guarujá e a convidei para irmos outra vez para os Estados Unidos. Embarcamos no meio de janeiro e em fevereiro fomos para Detroit com a finalidade de reencontrar o Dr. Blumenkranz para que ele me examinasse após estar com o silicone há quase 1 ano e meio. Quando chegamos a Detroit e saímos do aeroporto, a neve caía timidamente. Apesar de ser noite, pude ver o branco da neve nas calçadas e nos jardins. Dr. Blumenkranz ficou muito feliz em rever-me e esse foi o meu sentimento também. Ficamos 4 dias em Detroit e realizei os 3 objetivos daquela viagem. Rever o médico que salvou a minha vida, ver neve e, pela primeira vez, poder viajar na condição de turista e estar super bem acompanhado. O ano foi passando e minhas viagens aos Estados Unidos eram trimestrais. Às vezes, a Viviane estava trabalhando em Miami e acabávamos nos encontrando lá.
Em outras, ela vinha e nos encontrávamos no Guarujá. Nessa época, eu já tinha conseguido reunir um capital suficiente para abrir um novo negócio e propus sociedade a um primo. Eu queria implantar no Guarujá um serviço de apoio ao turista que visitasse a região. City Tours, Transfers in-out para os aeroportos de São Paulo e passeios pelo litoral. Aquela era uma ideia que eu havia importado de Miami e não havia empresas que fizessem esse serviço no litoral paulista. Nesse negócio, eu poderia ficar num escritório coordenando as operações e meu primo faria a parte externa. Após 6 meses de gestão administrativa e da preparação de um veículo apropriado para atender turistas classe A, começamos a trabalhar. A princípio, funcionávamos apenas no trato com turistas, mas depois surgiu a oportunidade de também operarmos com uma agência de turismo completa. Eu me sentia à vontade naquela atividade, tanto no atendimento aos turistas, por falar 3 idiomas, como também na venda de pacotes e passagens para clientes na agência, devido ao meu conhecimento na área de geografia e conhecimentos gerais. Minha visão já não era a mesma, mas não me causava nenhuma dificuldade no atendimento e pude desenvolver meu trabalho dignamente. Em novembro, fui novamente para Miami e, como a minha visão estava ficando pouco a pouco menos nítida, o Dr. Clarkson me disse que seria necessário fazer uma raspagem na córnea com o propósito de retirar resíduos deixados pelo contato com o silicone. O procedimento foi feito ali mesmo na clínica e era como passar um cotonete embebido em uma solução por cima da córnea. Ele havia usado um colírio anestésico e na hora tudo correu bem. Ao final do procedimento, ele colocou um curativo e disse que depois que passasse o efeito do colírio anestésico, eu sentiria dor. E se acaso ficasse muito forte, que eu tomasse um Tilenol extra forte, e me deu uma receita. Mal saímos do estacionamento do hospital e a dor começou. Era uma dor muito forte, constante e até mesmo enjoativa. Foi quase uma semana inteira sofrendo com aquela dor sem conseguir dormir. Porém, numa manhã, já sem o curativo, fui atender a porta e, ao abri-la, levei um susto. Era um funcionário do prédio que queria consertar algumas coisas a pedido da minha irmã e, depois que ele entrou, dei um passo para fora do apartamento e olhei para o corredor e pude vê-lo até o final. Minha visão estava como há 2 anos, mais limpa e nítida. Era impressionante a diferença da visão de antes da raspagem para a de agora. Apesar da dor que sofri, havia valido a pena. Voltando para o Brasil, fizemos novos investimentos apostando no turismo como um negócio de grande potencial de crescimento, tanto no segmento de recepção e atendimento de turistas como no de exportação. Acabamos montando uma agência mais equipada numa esquina bem comercial e adquirimos mais carros para a nossa frota. Era o ano de 1989 e as viagens para Miami continuavam na frequência de 3 a 4 por ano. Assim como o romance com a Viviane. No meio do ano, ficamos noivos e marcamos casamento para dezembro. 5 anos depois de perder a visão, amadurecido com aquela situação que se mostrava estável e permanente, julguei que era hora de casar e constituir uma família. Nosso casamento foi em Campinas e nossa lua de mel em Porto Seguro, que estava começando a virar polo de turismo para os brasileiros do Sul e do Sudeste. Os meses foram passando e minha rotina era a de um homem casado, empresário, e dentro dos limites impostos pela falta de uma visão normal, conseguia superar preconceitos e obstáculos sociais. No meu caso específico, o preconceito não era tão visível, mas foram muitas as vezes em que recebi um tratamento diferente do normal. Nos negócios, apesar dos vários planos econômicos no final dos anos 80 e no começo dos 90, conseguimos expandir nossa empresa e chegamos a ter 4 agências de turismo e um escritório administrativo. Tínhamos conseguido formar em apenas 4 anos a maior rede de agências de viagens e turismo na Baixada Santista e uma das maiores do estado. Estávamos com lojas em 4 cidades diferentes. Minhas idas a Miami eram semestrais e em 1993 fui com a Viviane para Stanford, na Califórnia, para uma visita e consulta com o Dr. Blumenkranz, que se transferira para a Universidade de Stanford 1 ano antes. Quase 9 anos depois da primeira cirurgia, lá estávamos nós novamente e, como sempre, foi um reencontro cheio de alegria e satisfação. Após conversarmos e de me examinar, o Dr. Blumenkranz me mostrou um livro grande de capa preta.
Você está nesse livro, Henrique, disse ele sorrindo. Eu? Como assim? Perguntei. Ele folheou o livro e encontrou a página e nos mostrou. Seu caso está registrado aqui. Veja as fotos. Falou e nos entregou o livro da American Academy of Ophthalmology. Viviane ficou impressionada com as fotos e eu, que já estava precisando fazer nova raspagem na córnea, não pude ver os detalhes das fotos e nem ler o texto correspondente. Stanford ficava quase a 1 hora de São Francisco, onde ficamos hospedados. A Califórnia era realmente linda, tanto no sul, onde estive na primeira vez, como também no norte. Mas confesso que em ambas as viagens uma coisa não saía da minha cabeça. Estava na terra dos terremotos. Em Miami havia os furacões, mas pelo menos tínhamos uma semana para nos preparar. No caso de um terremoto, não há tempo para nada. Em 1994, o Plano Real nos atingiu em cheio. O setor de turismo de exportação foi duramente afetado. O dólar passou a valer menos que o real. Consequentemente, além dos 30% de queda nas vendas, as comissões que as companhias aéreas nos passavam caíram em média 20%. Os custos administrativo-operacionais subiram mais de 50%, e aqueles 6 primeiros meses do Plano Real foram suficientes para destruir todo o trabalho feito nos 7 últimos anos. Fechamos 2 agências e acabei criando nosso próprio jornal, visando diminuir as despesas com propaganda. Nosso jornal tornou-se uma excelente solução e passou a ser um captador de recursos. Aquele ano difícil e tenso fecharia com chave de ouro. Em novembro, ganhei de presente de aniversário a notícia de que seria papai. Em 10 de junho de 1995, nasceu a minha princesinha Rebeca, Hakiune em hebraico. Nessa época, usei meus conhecimentos adquiridos na Faculdade de Arquitetura e desenhei o projeto da minha casa. Aproveitei a venda de uma das lojas dos meus pais e investi o dinheiro na construção da nossa casa. Enquanto a casa era construída, fomos morar num apartamento com meus pais e minha avó. Naquela segunda metade da década de 90, nossa maior alegria e a de toda a família era a Rebeca. Os negócios não iam nada bem e minha visão estava ficando cada vez mais fraca. Em maio de 1997, terminamos a construção da casa e nos mudamos para lá. 1 mês e meio depois, mais um herdeiro a caminho. Viviane engravidou novamente. Em 13 de dezembro chegou o apressadinho Henrico, príncipe poderoso, que nasceu de 7 meses e nos deu um tremendo susto. Durante 18 dias ele ficou na UTI neonatal, onde ia diariamente para vê-lo, fazer carinho e conversar com ele. Eu já quase não podia ver detalhes como expressões faciais, mas sabia o quanto era importante estar com ele naquelas 2 meias horas diárias. Eu me sentia como se o estivesse alimentando, nutrindo com alguma energia poderosa, milagrosa, e ele me dava sinais de que estava lutando e apertava meu dedo quando eu o colocava sobre sua mãozinha. No Natal ele já mamava, mas tinha que voltar para a incubadora para ajudar na formação do seu pulmão, e no dia 31 ele foi para casa e passamos o Réveillon com a família completa. Depois de um bom início de década, a partir de 1994, parecia que havíamos entrado em um período de inferno astral na área dos negócios. E aquele 1998 começou e foi um ano muito complicado. Logo em fevereiro veio a separação da sociedade de uma forma desgastante e litigiosa. Problemas econômicos praticamente insolúveis e a minha visão em seu pior momento desde 1986 completaram o quadro daquele ano difícil. Em novembro fui para Miami achando que faria mais uma raspagem para dar uma melhorada na visão. Na consulta, o Dr. Clarkson me avisou. Não podemos mais fazer nenhuma raspagem. Sua córnea está muito fina devido às raspagens anteriores. Se eu fizer mais uma, corremos o risco de perfurar a córnea. E agora, doutor? Perguntei, já esperando uma daquelas notícias ruins dadas a mim em outros tempos. Você terá que fazer um transplante de córnea, Henrique, disse ele. Fiquei pensando naqueles segundos. Angélica, que estava me acompanhando, se adiantou e perguntou exatamente o que eu estava pensando. O Dr. Clarkson nos disse que passaria o meu caso para um médico especialista em transplantes de córnea e que depois conversaria conosco. Aquele ano havia sido tão cheio de obstáculos e eu estava ali, diante de mais um,
e, com certeza, o maior de todos. Fomos indo para o segundo andar e conversando sobre prováveis soluções para vencer aquele novo desafio. Chegamos ao segundo andar e fizemos nosso registro na recepção. Após uma espera de meia hora, recheada de dúvidas e medos, fomos chamados e conduzidos a uma sala onde aguardamos a chegada do médico. O Dr. Stephen Plugfelder chegou e se apresentou e de cara se mostrou atencioso. Sentou-se e leu algumas páginas do meu histórico. Você está há quase 15 anos em tratamento aqui. Eu conheço o seu primeiro médico. Estivemos juntos no mês passado num congresso em Chicago. O Dr. Blumenkranz é um excelente médico. O Dr. Clarkson já conversou comigo sobre o seu caso e quero que saiba que você continuará recebendo de mim o mesmo apoio que o Dr. Blumenkranz e o Dr. Clarkson lhe deram durante esses 15 anos. Eu entendi aquilo como a continuidade na cortesia em relação aos honorários e também na esmerada atenção dispensada a mim até então. E foi isso mesmo. O Dr. Plugfelder era o maior especialista em transplante de córnea nos Estados Unidos e aceitou dar sequência ao meu tratamento e imediatamente iniciou os preparativos para a realização do transplante. Novamente surgia a necessidade de negociar com o hospital as condições de pagamento das despesas hospitalares e também havia o custo da córnea. Diferente do que é feito no Brasil, nos Estados Unidos as córneas são comercializadas entre os institutos e os hospitais. Como eu não teria que entrar em fila de espera, poderia ser operado assim que todas as formalidades fossem preenchidas. O hospital verificou que no meu histórico já constavam 4 cirurgias e centenas de consultas. E a funcionária que me entrevistava perguntou-me qual era a minha disponibilidade econômica naquele momento. Expliquei-lhe que meus rendimentos estavam restritos a uma aposentadoria que não chegava a $300 mensais e que atravessava uma fase muito difícil na empresa e não poderia assumir nenhum compromisso para pagamentos futuros com medo de não poder cumpri-los. A senhora que nos atendia pediu-nos um tempo para analisar o meu caso e marcou para que voltássemos dentro de 1 hora. Estávamos apreensivos e temerosos em relação a uma possível resposta negativa por parte do hospital. Quando chegamos e nos sentamos na pequena sala da administradora, ela nos perguntou diretamente: "De quanto você pode dispor para fazer um depósito que será aceito como uma espécie de doação e que assim quitaria todas as despesas com a sua cirurgia?" Aquela pergunta, que ao mesmo tempo era também uma generosa oferta, me deixou momentaneamente sem ação. A funcionária, percebendo que precisávamos de privacidade, disse que voltaria em seguida e se retirou. Minha irmã então se aproximou e me disse: "O que você acha de oferecermos $1.000? "Eu não tenho esses $1.000, respondi. "Mas eu tenho uma reserva no banco e posso oferecer esse valor. E vamos ver se eles aceitam." "Ok, ofereça os 1.000 e vamos ver no que dá." Logo depois a senhora voltou e Angélica disse que, como eu não tinha recursos disponíveis, ela poderia dar $1.000. Tão surpreendente quanto a pergunta foi também a aceitação por parte da funcionária. Ela completou que o hospital estava abrindo uma rara exceção por entender que, em meu caso, já havia causado um montante de despesas muito grandes e que eu havia cumprido com todos os pagamentos anteriores com muita pontualidade e honestidade. Como eu era estrangeiro, nas vezes em que o hospital me concedeu crédito, eles não tinham nenhuma garantia de que eu os pagaria. Eu não tinha Social Security Number, nem propriedades e nem fiadores, e poderia ter dado um calote. Aqueles foram créditos concedidos à moda antiga, baseados na confiança e na palavra empenhadas. Agradecemos a generosidade deles e voltamos para a clínica a fim de conversar com o Dr. Clarkson. Ele nos explicou que, além do transplante de córnea, seria retirado o óleo de silicone colocado 13 anos atrás e que essas 2 fases da cirurgia seriam feitas pelo Dr. Plugfelder e pelo Dr. Harry W. Flynn Jr. Diz que ele já não estava mais operando, pois havia assumido o cargo de reitor da Universidade de Miami na área de medicina e eu era um dos poucos pacientes que ele ainda acompanhava. Agradeci ao Dr. Clarkson por todos aqueles anos de atenção e desejei-lhe boa sorte na sua nova função. Ele disse que gostava muito de mim e que havia sido um prazer ter acompanhado o meu caso e estar passando todas as informações ao Dr. Blumenkranz durante todos aqueles anos. A cirurgia foi marcada para a 1ª semana de dezembro e, com isso, tivemos tempo de preparar as coisas para o pós-operatório.
Como a Rebeca estava comigo naquela viagem, a colocamos numa pré-escola e, para me fazer companhia durante o dia, a Angélica contratou uma amiga que não estava trabalhando. Assim eu não ficaria sozinho. Aquela cirurgia foi relativamente rápida e em menos de 2 horas estava tudo terminado. De novo, o pós-operatório foi marcado pela escuridão, dor e receios. Meu maior medo já não era apenas por mim. De certa forma, eu tinha me acostumado aos limites que tive naqueles últimos 15 anos. Na verdade, minha maior preocupação era não ver mais os rostinhos da Rebeca e do Henrico, não poder vê-los sorrindo e suas carinhas sapecas. Eu temia não poder participar com eles das coisas mais comuns entre pais e filhos. A expectativa desta vez era a de ter uma visão estabilizada após a córnea transplantada ficar completamente revigorada, translúcida. Segundo os médicos, isso poderia demorar até 6 meses e dependeria de muitos fatores. Disseram também que às vezes a córnea não volta a revigorar todos os seus tecidos e se faz necessário trocá-la. Uma semana depois de operado, o inchaço foi diminuindo e percebia que minha visão começava a clarear cada vez mais. Nesses testes, eu usava Cris, a amiga da minha irmã, como parâmetro. Como eu não a conhecia, todas as vezes que ela tirava o curativo do meu olho para pingar os colírios, eu tentava enxergar seu rosto. Em apenas 10 dias, eu já estava podendo identificar algumas características do seu rosto, corpo e vestuário. Quando cheguei à consulta com o Dr. Plugfelder, ele ficou surpreso com a recuperação dos tecidos da córnea, que, segundo ele, estava praticamente translúcida e natural. Com isso, ele me deu uma receita para fazer a lente dos óculos e pediu que eu retornasse após o Natal. Se os próprios médicos não sabiam explicar certas situações que ocorriam nas minhas cirurgias e nas recuperações pós-cirúrgicas, como é que eu saberia? Nada tinha lógica, nada tinha sentido. Buscar uma explicação para tantos acontecimentos inexplicáveis e anômalos seria adentrar no sobrenatural, no kármico, no mágico, no divino. Fechava-se um ciclo obscuro, sem nexo, contundente e marcante. 14 anos de intensas emoções, de infinitas sensações. As revoluções continuavam gerando novas etapas, novas fases. Nasceram e não queriam morrer. Seus protagonistas já não tinham o vigor de outrora, mas combateram todos os combates, todas as lutas.